Vigiar significa observar atentamente, estar atento, tomar cuidado. Vigiar significa observar atentamente, estar atento, tomar cuidado. Nós, meus irmãos e irmãs, precisamos vigiar, porque com toda certeza nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos terríveis. Infelizmente hoje, não é? Vivemos num mundo de violência, vivemos num mundo do adultério, vivemos num mundo cheio de prostituição. Infelizmente hoje, cenas de sexo na televisão virou banalidade, não é? Coisa corriqueira. Infelizmente, nós vemos na televisão essas novelas teen, não é? Essas novelas para adolescentes, para jovens, eles tendo relações sexuais, às vezes menino beijando menino, ou menina beijando menina, como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa normal, e a gente bem sabe que não é. Por isso nós precisamos vigiar acerca disso. Eu não sei se você sabia, mas nos Estados Unidos, esse país, que é a maior potência mundial, eles investem 30 milhões de dólares em campanhas para evitar o sexo antes do casamento. A Secretaria de Saúde daquele país, ela promove campanhas com o objetivo de convencer adolescentes de 12 a 18 anos a não manterem relações sexuais antes do casamento. Um país que na verdade existe lei, um país que na verdade existe justiça, e a gente bem sabe porque esse país é um país próspero, não é? Porque onde há lei, onde há justiça, o povo prospera. Mas, infelizmente, nós vivemos hoje tempos difíceis. Nós vemos hoje a ideologia de gênero, meninos sendo transformados em meninas, e meninas sendo transformadas em meninos, e isso, infelizmente, com o apoio de seus próprios pais. Esses dias eu li uma reportagem de uma artista famosa, que nascendo seu filho, não colocou o gênero dele, não colocou se era masculino ou feminino, dizendo que ele ia escolher se ele era um menino nascido num corpo de menina, ou se era uma menina nascendo num corpo de menina. A própria criança iria decidir isso. Infelizmente, não é? A gente vive tempos difíceis. A gente vê na escola também quantos professores, não é? Que tentam doutrinar as crianças quanto à criação de Deus. A gente percebe, não é? Que eles querem colocar na mente das nossas crianças, dos nossos filhos, que Deus não criou o mundo, que o mundo aconteceu foi criado através de uma explosão. E na verdade nós bem sabemos que isso não aconteceu. O nosso Deus criou todas as coisas através da sua palavra. E nós temos que tomar cuidado com as nossas crianças, não é? Eu me lembro da minha esposa, a Vera, todos os dias que a minha filha ia para a escola, ela orava pela Marcela, ela orava pela minha filha, colocava as mãos sobre a vida dela e pedia que o Senhor a protegesse na escola. Todos os dias que a minha filha ia à escola, a minha esposa orava porque a gente sabe que o inimigo tem agido nas escolas, tentando colocar coisas na mente das crianças. Por isso, nós precisamos vigiar para não cairmos no conformismo, vigiar para que não achemos que tudo está certo. Se nós olharmos para aquilo que Paulo falou, ele disse, olha, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não vos conformeis com este século. Não podemos conformar, não podemos cair no marasmo, não podemos cair no conformismo. Se nós não vigiarmos, irmãos e irmãs, com toda certeza vamos nos tornar alvos fáceis para o nosso inimigo. E eu gostaria agora de fazer um questionamento. Como nós estamos agora? Como você está agora? Vigiando, sendo um vigilante acerca das coisas espirituais, ou você está desatento? Como está a minha vida? Vigiando ou desatento? Quando nós não vigiamos, com toda certeza nós retrocedemos. Quando você não vigia, a sua vida espiritual retrocede. Quando você não vigia, o inimigo tem legalidade para tocar
na sua vida. Todos nós somos pecadores, mas as pessoas vivem sem considerar que são pecadores. Mas independentemente disso, todos são pecadores. Por isso nós precisamos vigiar, porque a nossa carne, ela é fraca. A Bíblia fala muito em avançar. A Bíblia fala muito em ir adiante, em prosseguir. Mas também a Bíblia fala muito sobre retrocesso. Fala muito em andar para trás. Por isso nós precisamos vigiar. Por isso você precisa vigiar. Por isso eu preciso vigiar. Por isso a igreja do Senhor Jesus precisa vigiar. Quantos homens de Deus, se nós olharmos na palavra do Senhor, não vigiaram e colheram o fruto de suas escolhas? Se nós olharmos para a vida de Jonas, um profeta que foi escolhido por Deus, um profeta que foi separado por Deus para uma grande obra, que era pregar para a cidade de Nínive, para que aquela cidade se arrependesse dos seus erros, se arrependesse dos seus pecados. Mas Jonas, ele fugiu para não pregar. Se nós olharmos para a vida de Judas, que foi um discípulo do Senhor, separado pelo próprio Jesus para ser um discípulo, um futuro apóstolo, mas Judas não vigiou e traiu a Jesus. Pedro, que também foi separado por Deus, um grande homem do Senhor, fez grandes obras, usados por Deus, mas Pedro também não vigiou, e por 3 vezes negou que conhecia o seu mestre, por 3 vezes negou que não conhecia o seu amigo, que não conhecia o teu Senhor. Se nós olharmos para a vida de Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus disse que Davi era o homem segundo o seu coração, mas aqui a gente vê, Davi não vigiou, saiu com uma mulher casada. Se nós olharmos a mulher de Ló, que tinha a orientação de Deus, porque Deus iria destruir Sodoma por causa do seu erro e do seu pecado. Deus deixa, através dos seus anjos, uma orientação à família de Ló, mas a mulher de Ló, ela não vigia. Infelizmente, quando não vigiamos, nós retrocedemos, e o prejuízo às vezes vem para nós, mas também vem para aqueles que estão à nossa volta, vem para outras pessoas também. Se nós olharmos na vida de Jonas, o barco que ele estava fugindo, o barco que ele entrou para fugir e não pregar para Nínive, começou a afundar porque ele estava naquele barco, e ali poderia morrer muitas pessoas, mas Jonas, ele foi descoberto ali como causador do futuro naufrágio daquele barco, e ele é jogado fora do barco, e aí cessa a tempestade. No caso de Jonas, no caso de Davi, tragédia. Infelizmente, não é? A escolha de Davi fez com que ele se tornasse um assassino, um homicida, porque ele matou o marido daquela mulher. E também tragédia, o filho daquela mulher engravidou e morreu. Judas, no caso dele, foi terrível, terminou em suicídio. Judas tirou sua própria vida porque não vigiou. E quantos hoje também, infelizmente, não vigiam e estão tirando suas próprias vidas, desanimados, tristes, angustiados, depressivos, não é? E nós precisamos meditar acerca disso. Deus nos deu a vida, somente Ele tem o poder para tirar. Não podemos pensar no suicídio, não é? Não podemos. Judas, ele não vigiou, suicidou, tirou sua própria vida. No caso de Pedro, trouxe tristeza, trouxe angústia. Pedro não vigia, nega Jesus, e isso traz consequências à vida dele, crise de ansiedade, crise de depressão. O texto fala, depois que Pedro nega Jesus, ele chora copiosamente, chora de uma forma copiosa, porque não vigiou. A mulher de Ló, nós sabemos o fim dela. Os anjos haviam dito para a família de Ló que eles não poderiam olhar para trás quando a cidade de Sodoma e Gomorra estivessem sendo destruídas. Mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quando não vigiamos, nós retrocedemos e por muitas vezes podemos até sermos destruídos. Que possamos sempre vigiar,
olhar para frente, avançar, porque é assim que Deus quer que caminhamos, andando para frente. E o nosso sucesso, o sucesso da sua casa, o sucesso da sua família, depende de você mesmo, depende daquilo que você vai fazer, das escolhas que você vai tomar. O que você vai fazer, vigiar ou ficar desatento? E às vezes nós não vigiamos e coisas pequenas podem destruir nossas vidas. Mínimas coisas podem destruir a nossa casa, destruir as nossas vidas. Tem uma frase de Benjamin Franklin, que foi um dos líderes da Revolução Americana. Ele disse: uma pequena negligência pode se transformar num grande erro. Uma pequena negligência pode se transformar num grande erro. Não sei se vocês se lembram daquele avião, o Concorde, que era um dos aviões, o avião mais veloz do mundo. Foi feito para fazer viagens longas, rápidas. Ele andava mais de 2.200 km por hora. E esse avião, um dia, ele sofre um acidente lá em Paris. Ele destrói um hotel e 113 pessoas morreram. 4 delas estavam em terra. E o motivo desse acidente foi um pedaço de metal que estava na pista na hora que o avião estava decolando. Um pedaço de metal apenas de 45 centímetros. Um pedacinho de metal destruiu um avião enorme. Coisas pequenas que podem nos destruir. Por isso nós precisamos vigiar, meu irmão e minha irmã. Vigiar, sempre vigiar. Eu me lembro de uma história de um casal que eles foram a um motel, casal de amantes. Ele casado, a moça casada. Eles vão ao motel, depois saem de moto. Estavam ali em adultério. E depois que saem, voltam do motel com sua moto. Esses dois sofrem um acidente. E infelizmente o moço acaba morrendo. E a moça, ela foi internada em estado grave no hospital. Acontece que no velório do moço, o marido da mulher que estava, o marido traído, que a mulher dele estava internada, ele vai até aquele velório, ele entra onde o moço estava sendo velado, e ele tenta derrubar o caixão onde o moço estava sendo velado. Ele dá um murro no corpo daquele rapaz. O caixão quase caiu fora, quase caiu da onde ele estava sendo velado ali. Flores caíram no chão. E aquele moço bêbado que estava, aquele moço que era o marido traído, foi preso, não é? Só para que vocês entendam, se nós não vigiarmos, nós podemos ser destruídos pelo inimigo. Se você não vigiar, se nós não vigiarmos, nós podemos ser alcançados pelo inimigo. Jesus falou lá em Lucas 21:36, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Precisamos estar atentos, precisamos vigiar. Eu não sei se você sabe, as zebras e as girafas, elas conseguem dormir em pé. O cavalo também consegue dormir em pé. Por que elas dormem em pé? Porque onde elas estão, no natural dela, não é? No lugar que elas vivem, existem leões, existem inimigos que podem tirar as suas vidas, que podem destruir as suas vidas. Então elas dormem em pé. E assim que elas percebem que o inimigo está chegando próximo, elas atentas saem correndo. Elas ficam vigiando, mesmo dormindo, elas estão em vigilância. Jesus disse lá em Marcos 13, do 32 ao 37, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem,
Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. E se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos? Digo: vigiem, vigiem, vigiem. Um senhor de idade disse a um jovem: eu tenho muito o que fazer durante o dia. E o jovem lhe perguntou: que tanta coisa o senhor faz durante o dia que eu não vejo? O senhor lhe respondeu: preciso domesticar 2 falcões. Eu tenho 2 coelhos para vigiar, 2 águias para dirigir, uma serpente para controlar, um leão para acorrentar, e um doente para tratar e esperar o seu fim. E o jovem indagou ao velhinho: mas nenhum homem consegue fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Ah, corrigiu o Senhor, mas eu tento fazer tudo isso todos os dias. Vou lhe explicar, meu querido. Os 2 falcões são os meus olhos, os 2 coelhos são os meus pés, as 2 águias, minhas mãos, a serpente é a minha língua, o leão, o meu coração, e o doente, o meu próprio corpo. Essa é uma tarefa diária, meu jovem, que temos que realizar todos os dias para não sermos alcançados pelo inimigo. Jesus disse lá em Mateus 26:41: por isso vigiem, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Por que nós precisamos vigiar? Por causa das nossas fraquezas. Por que nós precisamos vigiar? Por causa da esperteza do diabo. Por que nós precisamos vigiar? Principalmente, vigiar porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso, vigiem. Num grande cercado de arame viviam cerca de 15 pequenos macacos. Escutem isso. Dentro do cercado, além das armações de madeira e bambu, havia também um pé de coquinho, e era a época da fruta. Um macaquinho novato subia pela tela de arame, catava um coquinho lá no alto, descia, pegava uma pedra, erguia acima da sua cabeça com as suas 2 mãos e batia no coquinho. As duras penas ele conseguira quebrar a casca, revelando o miolo da fruta. Mas, ao largar a pedra para saborear o merecido lanchinho, ele era roubado por um macaco velho, que o espiava o tempo todo. Apesar de velho, ele era muito veloz e o macaquinho não tinha chance. A única coisa que o macaco novo fazia era gesticular bastante com as mãos e os braços, em visíveis sinais de protestos, e emitir um monte de sons estridentes que, se pudessem ser traduzidos, com certeza seriam palavras desagradáveis. O engraçado em tudo isso é que a cena se repetia vezes após vezes, e o macaquinho não mudava a sua rotina, nem o macaco velho a sua estratégia. Um não aprendia nada com as suas perdas anteriores, e o outro bem saciou sua vontade, sem se esforçar muito. Meus queridos, meus irmãos e irmãs, às vezes nós estamos já no marasmo, às vezes nós estamos vendo as coisas acontecerem e não estamos nos despertando, né? Porque nós já caímos no conformismo, aceitando tudo como está. E infelizmente, muitas pessoas não estão vigiando. Quantas pessoas que eu conheço que foram libertas de seus vícios e agora voltaram novamente. Muitos que foram libertos do alcoolismo, das drogas, hoje também estão voltando a viver uma vida
desgraçada, uma vida sem a graça de Deus. Esses dias, infelizmente, eu vi um pastor sentado numa sarjeta, sem camisa, drogado. Não vigiou. Uma tristeza enorme no coração, eu vi aquele moço sentado, sem camisa, drogado. Tudo isso porque não vigiou. Não podemos aceitar aquilo que o inimigo tem tentado nos impor. Precisamos nos despertar, nesse dia, nessa hora, nesse momento, nos despertar para mudanças. Talvez hoje você pode começar a escolher a mudar, a vigiar, meu querido, minha irmã, para que a sua vida, a sua casa não seja destruída. Que você hoje possa vigiar para que sua vida, a sua casa seja abençoada. Para que você hoje vigie para que a sua alma seja salva. Pedro disse lá em 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Desperte-se hoje para mudança. Que esta seja a sua escolha, mudar. Jesus nos falou, nos disse para vigiar e orar, porque a nossa carne é fraca e nós enfrentamos muitas tentações. Quando vigiamos e oramos, ficamos mais fortes para resistir à tentação. Lá em Mateus 26, do 40 ao 41, o texto fala que na noite em que foi preso, Jesus foi para o jardim do Getsêmani com seus discípulos para orar. Mas enquanto ele orava sozinho, os discípulos adormeceram. Quando voltou, Jesus repreendeu os discípulos e os avisou que deveriam vigiar e orar para que não caíssem em tentação. No entanto, adormeceram outras 2 vezes. Os discípulos não vigiaram. E quando chegou a hora de Jesus ser preso, todos fugiram. E Pedro, como já falamos aqui, negou o Senhor Jesus por 3 vezes. Eles não estavam prontos, por isso foram apanhados de surpresa. Que você hoje possa vigiar, que você hoje possa se despertar, a escolher, a mudar de vida, a ter a sua vida mudada, a ter a sua vida transformada. Vigie. Talvez o Espírito Santo está falando ao seu coração hoje para você parar com esse vício, para você parar com esse pecado. Talvez você tenha vivido uma vida de dissimulado, não é? Mas Deus quer transformar a sua vida. O diabo é o teu inimigo. Ele sempre vai te mostrar coisas que parecem que são boas, mas na verdade são caminhos de morte. São escolhas que te levarão à derrota. Que você hoje possa dizer sim a este chamado do Senhor. Que você possa hoje se despertar e começar a vigiar, para que você não caia em tentação, para que você não caia no erro, para que você tenha paz com Deus, para que um dia, quando Jesus voltar, você possa subir com Ele, subir em glória com o Senhor. Esse é o convite de Deus para a sua vida e para a minha vida. Que você hoje possa vigiar, orar, para que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, mas isso depende de você, é uma escolha sua. Que você possa dizer não ao erro, que você possa dizer não ao pecado. E como Pedro disse, o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão, procurando, rugindo a quem possa devorar. Mas Deus, Ele quer transformar a tua vida hoje. Abra o teu coração, abra a tua mente, e eu creio que o Espírito Santo vai fazer você tomar as decisões corretas e fazer as escolhas que agradam a Deus e que aproximem você sempre de Deus.